Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Pessoal que está aí em casa acompanhando as atividades dos professores, que está aí tentando fazer o melhor, tentando fazer as suas, os seus exercícios, quem sabe até fazendo uma ginástica, quem sabe até fazendo uma aula de educação física legal com o professor, ou fazendo as atividades de matemática, fazendo as outras atividades, não é, que os professores estão pedindo, e também fazendo as de língua portuguesa, no caso as minhas, não é, que eu estou colocando para vocês aí, também deixando aqui já o meu recado, né, que esta semana a gente teve uns contratempos, né, por isso que ainda não passei as aulas para vocês, mas hoje estou aqui, né, gravando essa aula para vocês, essa live, deixando aí tudo direitinho para que vocês estudem e façamos os nossos exercícios pelo Google Forms, tá? Então, vão se cuidando direitinho em casa, vão aí usando esse álcool gel, vão aí usando essa máscara e vão cuidando da saúde de todos, tá bom? Então, vamos estudar hoje o quê? Pontuação e acentuação. São os dois assuntos que a gente vai hoje ver para que nós estejamos por dentro, não é? De como é que funciona esses acentos gráficos, de como é que funciona essa acentuação, não é? Para que quando a gente for escrever o texto, quando a gente for escrever o texto que o professor pedir, a gente escrever ele bem mais facilidade, com bem mais, né, interesse no que a gente está fazendo e saber realmente onde é que a gente vai usar esses acentos, essas palavras, essas vírgulas, esses pontos, enfim. Vamos lá. Bem resumidinho para vocês, bem simples para a gente fazer os exercícios, tá bom? Vamos lá, começar o slide para a gente, né, aprender melhor. Vamos aí. A gente tem, né, o pessoal aí do sétimo ano, pontuação, né, e acentuação. Opa, desculpa aí, vamos voltar. Bem, diz o seguinte: pontuação. Você certamente já observou que a nossa fala é a diferente da escrita. Então, toda vez que nós falamos, toda vez que a gente, né, se comunica, a gente tem uma, uma, uma conexão automaticamente com a escrita. Só que quando a gente vai escrever, a gente precisa, vamos dizer, moldar o que a gente está falando, né? Fazer uma garimpada no que a gente falou. Né? Como é que funciona isso? Durante a fala, utilizamos alguns recursos para dar maior expressividade ao que falamos, como os gestos, as expressões faciais, a entonação, a pausa, etc. Quando escrevemos, não contamos com esses recursos. Utilizamos os sinais de pontuação para demonstrarmos sentimentos, emoções, opiniões, ênfase, entre outras questões. Toda vez quando a gente fala, pessoal, a gente escreve da mesma forma que a gente fala, o professor dizia isso há um tempo atrás, né? E a gente precisa também entender que temos essas diferenças ao escrever e ao falar, tá? Então, ao escrevermos, a gente vai organizando aquilo que a gente falou em forma de pontuação, né, em forma de acentuação, para a gente conseguir definir melhor e entonar melhor as palavras, né? Vamos lá. Vamos ler uma anedota aqui, né? E que há algumas situações interessantes acerca do uso da pontuação. Observa aí que isso é um diálogo, é uma conversa entre mãe e filha, né? Então a gente vai o quê? Observar aí o diálogo entre elas. No caso, ela diz assim: mãe, eu vou me casar. Ah, o que foi? Agora não, Anabela. Não, está vendo que eu estou no telefone? Por favor, me faz um lindo vestido de noivo urgente. Pois é, Carol. A Tati disse que comprava e no final mudou de ideia. Foi tudo culpa da.
Mãe, preste atenção. O noivo já foi escolhido e a mãe dele está fazendo a roupa, com gravata e tudo. Só um minutinho, Carol. Vestido de casar. O que é isto, menina? Você só tem 10 anos. Alô, Carol? Me ouve, mãe. Os meus amigos também já foram convidados. E todos já confirmaram presença. Carol, tenho que desligar. Você está louca, Anabela? Vou já telefonar para seu pai. Boa. Diz para ele que depois vai ter a maior festança. Ele precisa providenciar pipoca, bolo, pé de moleque, canjica, curau, milho na brasa, guaraná, quentão e, se puder, churrasco no espeto e cuscuz. E diz para ele não esquecer. Quero fogueira e muito rojão, para soltar na hora do sim, eu aceito. Mãe, 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 ê! Caiu para trás, 20 minutos depois. Acorda, mãe. Desculpe, eu me enganei. A escola vai providenciar os comes e bebes. O papai não vai ter que pagar nada, mãe. Acorda! Ô, vida! Que noiva sofre! Eu já sabia. Mas até noiva de quadrilha? E aí, o que foi que vocês entenderam sobre a conversa entre a mãe e a filha? Observaram lá que existiam uns sinais de travessão, de reticências, aqueles 3 pontinhos lá, que existe interrogação, exclamação. Bem, esses sinais de pontuação, eles auxiliam no diálogo, auxiliam no texto, né? Aí está dizendo o seguinte, que no diálogo, percebemos que a comunicação entre 3 interlocutores, a mãe, a amiga e a filha. Essa variedade de falas deixou no leitor uma compreensão acessível ou inacessível. Justifique sua resposta. Isso aí, se vocês estiverem aí em casa, assistindo agora, né, onde vocês estiverem vendo o vídeo, vocês vão aí questionar isso, né? Essa variedade de falas, de conversas entre eles, ficou acessível ou inacessível? Aí, se você disser por quê, provavelmente você vai dizer que foi acessível, porque existem sinais de pontuação, né? Então, aí, foi tudo culpa da. Veja que existem interreticências. Tá aí de vermelho, tá? Então, aqui, ó. Em sua opinião, por que o autor deixa a frase incompleta? O que as reticências indicam? Qual é a função das reticências, pessoal? Uma vez eu falei para vocês, quando vocês estavam lá no ano anterior, que as reticências eram para quê? Para continuar uma fala, ou uma ideia suposta do que poderia ser dito depois. Não é isso? Então, aí na fala de acorda, mãe, como se sente a filha para sua fala na escrita ser representada assim? Como estaria se sentindo a filha se sua fala fosse apresentada assim? Acorda, mãe. Veja que agora tem uma exclamação, antes eram reticências. E se a filha falasse desta forma? Acorda, mãe. O que estaria sentindo? Que dúvida a filha tem quando fala mãe? Que certeza ela tem quando fala mãe? Veja que existe aí exclamação, interrogação, essa confusão de sinais, de reticências, né? Esses sinais eles servem para indagar, para causar expressividade, para perguntar, para continuar, para dar ideia de suposição de termino, de terminação de fala, de texto. Então vamos ao ponto de interrogação, galera. Usamos o ponto de interrogação nas frases interrogativas diretas, perguntas diretas. Vocês estão entendendo a aula de pontuação? Se eu faço essa pergunta, alguém diria sim ou não, né? Diálogo direto, a gente faz isso direto no nosso telefone, conversando no WhatsApp. Exclamação, ponto de exclamação. Usamos o ponto de exclamação nas frases em que expressamos admiração, surpresa, alegria, dor, chamamento, pedido. Exemplo, Luana, o esposo gritou emocionado, chamamento.
Oh, que lindo dia, ou que dia lindo, surpresa. Vejam as exclamações, onde é que elas estão, hein? Espera a sua vez, na fila, por favor. Agora a gente está usando muita fila, né? Estamos aí organizando a sociedade de novo. O ponto final, usamos em final de frase e também depois de uma abreviatura. Exemplo, visitei a Avenida Paulista. Comprei o material escolar completo do ano letivo. Esse Avenida Paulista, AV, está abreviado, que é a abreviatura de avenida, tá? Então, sempre nas abreviações, o ponto final. Final de frase, ponto final, como está aí. Dois pontos. Usamos para introduzir a fala de uma personagem, tá aí, ó, o motorista respondeu, usando um verbo aí, não é? Um verbo representativo da frase, um verbo que vai dar início a uma pergunta ou a uma afirmação. O hotel fica na próxima rua. Para uma enumeração ou indicar uma explicação, a secretária trouxe papéis, carimbos e clipes. Então aí você tem dois pontinhos, né? Colocando aí os itens depois dos pontinhos, papéis, carimbos e clipes. Se a gente tivesse colocado eles na horizontal, pessoal, a gente colocaria pontinhos antes da palavra para poder elencar as palavras que a gente estava colocando, né? O travessão é usado para indicar o que o personagem está falando dentro de um diálogo, a conversa, né? Então aí veja que as travessões estão aí intercalando as falas, tá vendo? O pai de Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Comenta contrafeito. Quer dizer, o comentário dele anterior tem que ser destacado pelo travessão aí, não é? Para distinguir a fala dele e a fala do narrador, ok? Legal, pai. Que tal pegarmos o professor na saída amanhã, né? Então aí o menino dialogando com o pai, aí fazendo algo de errado, né? Dizendo que pegar o professor na saída, né? Essa expressão aí bem, né? Pejorativa, né? Então só para a gente destacar e frisar o uso desse travessão, né, que é um termo de fechamento, né, e diálogo para intercalar essas falas, ok? A vírgula, a gente usa bastante vírgula, tem pessoas que estão usando vírgula desnecessariamente dentro do texto, né? Vamos ter cuidado, que a vírgula é uma intercalação, é uma fala, né, de uma palavra para outra, é uma pausa, né? Então vamos ter cuidado com isso aí, tá? Usamos para separar elementos de uma numeração, né? No caso aí, fomos ao supermercado e compramos feijão, arroz, batata e verduras. Veja aí que está separado aí as palavrinhas mais aí lilás, né? Está separado aí por vírgulas, né? Quando a gente vai colocar o nome de uma cidade, né, um do local, por exemplo, Caruaru, né, 5 de 6 de agosto de 2020, né? Então a gente sempre coloca depois do local a vírgula. Para separar o vocativo, o termo de chamamento, né, que a gente já tinha visto isso uma vez, Maria, espere por mim. Se eu disser, oh meu Deus, que sono. Então, esse oh meu Deus aí, vírgula, que sono, tá? Para separar o aposto é aquele termozinho, galera, que fica no meio da frase aí, que se eu tirar ele não vai influenciar em muita coisa não, tá? Então aí Rio de Janeiro, ele está frisando que é a cidade maravilhosa, né? Será cartão postal dos Jogos em 2014. Como já foi aí, já passou, não é? Mas aí uma frase provavelmente tirada de uma notícia, de né, de alguma propaganda. Para separar expressões ou palavras explicativas, no caso, ou seja, isto é, por exemplo, né, eu coloco aí também entre vírgulas. Vamos às reticências. Para indicar a suspensão de pensamento, falamos lá no começo, né? Quem sabe ele volta, quem sabe, tá vendo? Então existe uma suposição de alguma coisa que vem depois, né? Para expressar dúvida, surpresa ou hesitação, sinto muito, só hoje eu percebi, perdoe-me, tá? Então vejam aí que está bem interessante, né, o uso das pontuações. As aspas, para introduzir as falas ou pensamentos de personagens. No caso, o pai de Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim.
Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Então, as falas de alguém, quando a gente vai sempre colocar a fala de alguém, a gente coloca entre aspas, porque não somos nós que estamos falando ou escrevendo aquilo ali, tá? Então, não esqueçam desse detalhe importante. Para destacar uma palavra ou expressão, no caso, a sapa estava na pedra da lagoa. Quando a gente usa uma palavra para ser destacada na frase, para que chame a atenção, também usando essas, né? Vamos dar uma pausazinha aqui, né? Para a gente começar no próximo vídeo sobre acentuação, para não ficar tão cansativo, tá? Então a gente vai continuar no próximo vídeo, para a gente não se perder no assunto, tá bom? Então a gente vai ver o próximo vídeo que vai falar sobre acentuação, tá bom? Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Tchau.